Pai, como adoradores do Senhor. Aceita-nos, torna-nos dignos de adorá-lo. Fala conosco. Cuida, Senhor, de cada um de nós. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão perfeito, que o Senhor sabe como cada um de nós precisa ser cuidado, precisa ser tratado. Te exaltamos, te glorificamos, te engrandecemos e nos rendemos ao Senhor como único Deus, Pai do Cristo Jesus, o nosso Salvador. Livra-nos também, Senhor, da mentira, dos mentirosos. Limpa-nos, Senhor. Limpa-nos. Faça, Senhor, uma higienização completa na nossa alma, no nosso espírito e no nosso corpo. Esta é a minha oração por mim e por cada um dos meus irmãos e irmãs, no santíssimo e poderoso nome do Cristo Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar aqui sobre orar por outras pessoas. Eu não sei se você tem esse hábito de orar por outras pessoas. Eu oro. Oro por pessoas que eu conheço. Oro por pessoas que eu não conheço. Oro por parentes, oro por irmãos. Preciso orar muito mais do que eu oro. Muito mais. Mas eu oro. Você tem esse hábito de orar por outras pessoas? É a oração geral, né? E muita gente mesmo. E eu acho interessante as perguntas. Eu gosto de pergunta. Muita gente pergunta assim, mas por que a gente tem que orar se Deus já sabe tudo? Você fala lá que Deus conhece o passado, o presente, conhece o futuro, Deus já sabe quem vai se salvar, quem não vai se salvar. Por que eu tenho que orar? É claro que Deus é infinitamente mais sábio do que cada um de nós. Se nós juntarmos todo o nosso conhecimento, toda a nossa sabedoria, conhecimento e sabedoria das pessoas do mundo todo, que já viveram, que estão vivendo e que irão viver, ainda assim Deus será mais sábio que toda esta sabedoria junto. Está na Bíblia. Você lê lá em Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Então, se Deus é mais sábio, e Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz que a gente precisa confiar em Deus, então nós devemos orar. Orar por nós e orar por outras pessoas, porque é isso que Deus ordena que a gente faça. Deus nos manda fazer isso.
E você pensa que orar, não, orar, isso aqui, isso aqui. Olha, orar é uma fonte de cura. Se você abrir Tiago, capítulo 5, versículo 16, você vai ver que juntamente com a confissão, oração cura. Cura até quem está orando. Tiago diz assim, que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E tem gente que acha que, não, eu não sou bom, só as pessoas boas é que devem orar. Olha, justo na Bíblia ou são aqueles que pela fé são cobertos pela justiça de Deus. Estas são as pessoas justas. Não porque são melhores, porque são boazinhas. Não. Porque fazem tudo certinho. Não. Justo é aquele que pela fé é coberto pela justiça de Deus. Isso está escrito na Bíblia. Em Romanos 5:1, 3, 21, 22 e 4, 2 e 3. Nosso Senhor Jesus, o Cristo, diz que a gente deve orar sempre no nome dele, Jesus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que a gente faz isso? Por que a gente deve fazer isso? Porque quando a gente faz algo em nome de alguém, a gente faz aquilo que este alguém deseja que a gente faça. Então, quando eu digo, eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, significa que eu estou orando de acordo com os desejos do Cristo, do nosso Senhor Jesus. Não é uma fórmula mágica. E aí a gente começa a pensar, meu Deus, será que eu estou orando corretamente? Então, por causa disso que é importante a gente, todos os dias, compreender, crescer no conhecimento de Deus. Porque estas pessoas que oram de acordo com as suas vontades ou de acordo com as necessidades que são apresentadas, na grande maioria das vezes não ora segundo a vontade de Deus. E aí a gente começa a notar como é importante crescer na graça, no conhecimento do Senhor, e a gente começa a ver também como é importante orar pelos outros. É que parece que eu sempre vou na contramão das coisas, né? A oração, minha irmã, meu irmão, oração não é... Então, está errado. Viu, Hassan? Hassan está dizendo assim, o Edgar, muitos oram ao Espírito Santo. No lugar da Bíblia, né, a gente vai achar
indicação doutrinária para se orar ao Espírito Santo. A gente ora ao Pai em nome do Filho. Qualquer outro tipo de oração não é bíblica. Oramos a Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é só isso. Porque as pessoas, elas acham, e eu achei isso durante muito tempo também, e até hoje, às vezes, eu preciso me corrigir, porque a oração ao tino não é uma maneira, a oração não se trata de obter o que a gente quer. A oração não é para manter as outras pessoas protegidas. A oração não é para que aquela pessoa não fique doente ou não tenha problemas. Não é para isso a oração. A oração bíblica, né? Oração bíblica. A oração é uma maneira poderosíssima que a gente tem de conhecer o nosso Salvador. E a oração também, ela vai unificando os crentes. Né? Porque a gente ora por pessoas que a gente nem não conhece. Às vezes o irmão, olha, ora por tal. Eu oro, claro que oro. Eu não sei. Eu não fico perguntando, olha, em que sentido? Não sei. Eu oro, Senhor, eu quero apresentar ao Senhor tal pessoa. Porque não adianta a gente, olha, explicar, porque a oração é o seguinte, eu vou repetir isso, que eu já falei, e cada vez que eu falo, tem um monte de gente que deixa de cultuar a Deus com a gente aqui. Mas antes de falar, eu quero convidar você para você abrir a Bíblia na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 14. Porque só falar não resolve, a gente tem que falar e mostrar na Bíblia. Lá no finalzinho da Bíblia, né? 1 João, capítulo 5, versículo 14. Vamos ler, antes de eu falar até. Daqui já. Tá. Ó, está escrito assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O que você conclui disso aí? Que a oração, ela só é atendida se ela estiver debaixo da vontade boa, santa, agradável e perfeita do Senhor. Então eu tenho que orar segundo a vontade de Deus. Olha a importância da gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Porque é só assim que eu conheço a vontade de Deus. Qual que é a sua vontade? Ou a vontade da maioria das pessoas? Vamos generalizar. É ser rico, é não precisar acordar cedo para trabalhar, é ter tudo aquilo que quer, é nunca ficar doente, não ter problema. Essa é a vontade de todo mundo. É poder viajar, não sei o quê. Essa é a vontade. Mas esta é a vontade de Deus. Então, quando a gente ora,
Nós temos que orar segundo a vontade de Deus, senão a gente não vai receber nada. E a gente vai ficar naquele chove não molha, sabe? De pedir, pedir, pedir e não saber a vontade de Deus. Mas qual a vontade de Deus? Mas como é que eu vou saber? É todo dia conhecendo o Senhor. Por causa disso que o culto, esse é um dos motivos, né? Que eu sempre falo, olha, o culto nas igrejas evangélicas segue a missa. É uma missa. Abertura, não sei o quê, papapá, no final a palavra, depois a... É uma missa. A liturgia do culto é da Igreja Católica. Eu sempre digo, o culto não tem que ter essas coisas, o culto tem que ter a palavra, isso é culto. Porque é aqui que, na palavra, que a gente cresce, que a gente entende, compreende um pouquinho dentro da nossa insignificância e pequenez, a gente consegue entender um pouquinho de Deus. Porque aí a nossa oração começa a ser bíblica. Aí a nossa oração começa a ser conforme está em 1 João capítulo 5, versículo 14. Aí a gente aprende sobre Deus e nos concentramos na vontade de Deus quando a gente ora. Porque a maioria de nós não existe fórmula para a oração. Quem tem fórmula para a oração é a Igreja Católica. Que tem as orações tudo em livrinhos e tal. Isso é fórmula. A Bíblia não tem. A oração dominical, a oração do Pai Nosso, né? Ela é um modelo de oração. E se você for ler este modelo, você vai ver que é exatamente isso que eu estou falando. Modelo. Que a gente, pastor, o Mário, olha lá para mim, olha para aquele amigo meu que está precisando de emprego. Então a gente, Senhor, providencia ao amigo do fulano, a tal pessoa, providencia um emprego. Olha, leve ele para o trabalho em paz, em segurança, dá uma boa saúde. Não é? A nossa oração é assim normalmente. Mas não é, isso não é realidade. Olha, Senhor, abençoa o casamento do fulano. Eu oro assim também. Não pensa que eu sou o perfeitão, não. Falei um pouco antes aqui que às vezes eu preciso me corrigir. Senhor, restaura o casamento do fulano com a Beltrana, né? Os relacionamentos, restaura. Mas eles querem. E o que eles estão fazendo para esse casamento ser restaurado? O que Deus está trabalhando nesta falta de restauração deste casamento? O que Deus quer que eles entendam? Não há nada de errado em orar assim. Não está errado. Não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que a gente precisa orar segundo a vontade de Deus. A gente não pode determinar para Deus o que a gente quer. Porque qual que é a vontade? É a vontade dele que é soberana, não é a nossa. É claro que a Bíblia nos encoraja a orar por tudo. Mas a Bíblia também nos encoraja a buscar
a boa, santa e agradável e perfeita vontade de Deus. E as nossas orações também, elas servem como um antídoto para a ansiedade. Você vê, você está ansioso, você ora. Traz uma certa calma. Ou alguém ora por você. Traz uma certa calma. Filipenses 4:6 fala disso. Não está errado orar. Olha, eu não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo que a boa, santa, agradável e perfeita vontade de Deus não é aquilo que a gente quer. Porque nós somos seres corrompidos. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós o conhecemos e mais perto da oração correta a gente está. Pode orar, eu oro por saúde. Semana passada eu fiquei a semana toda, não estava bem. Eu pedi, Senhor, tal, assim, assado. Não está errado. Mas eu acho que, por exemplo, eu entendi o que Deus queria me corrigir por aquele não estar bem. Pode ser que eu esteja no exagero aqui, pode ser. Eu não estou afirmando, estou dizendo, eu acho, eu acredito. Deus queria uma mudançazinha numa situação. Então, saber não é oráculo, é conhecer a Deus. Por causa disso que é importante a proclamação, a pregação da palavra de Deus. Eu não estou aqui falando mal, gente. Vocês precisam entender isso. Quando eu falo, eu não estou criticando, não estou trazendo a crítica pela crítica. Eu estou explicando, ou tentando explicar. Tem gente que vai no culto por causa da música. Você pensa que não? Tem gente que dança na hora da música. Né? Até tem vários vídeos aí. Né? O sujeito samba, dança. O culto não é música. Até porque música nem sempre agrada a Deus. A maioria dessas músicas aí, a gente já falou disso. Os louvores agradam a Deus. Existe uma diferença entre uma música gospel e louvor. E por que é importante a palavra de Deus? Por quê? Porque a maioria das orações bíblicas nada se parecem com a oração que a gente faz. Não sei se você já observou isso. Você vê, né, a gente lê um homem de Deus orando. Qual a semelhança com o tipo de oração que você faz? Ou que eu faço? Quando Jesus orou, e a oração de Jesus foi registrada na Bíblia, por exemplo, né? Quando Jesus orou por outras pessoas, ele orou pela fé dessas pessoas, está lá em Lucas 22:32. Ele orou para que as pessoas enfrentassem as tentações que vêm na vida da gente toda hora. Está lá em Lucas 22:40. Quantas vezes você orou? Eu não estou fazendo crítica, porque eu não sou melhor do que você, hein? Não pensa que eu estou aqui
porque eu sou melhor. Não é nada disso. Então eu vou falar de mim, para você não pensar isso, tá? Eu sou uma pessoa que oro muito pouco por santificação. E a Bíblia mostra Jesus orando por santificação. João 17:17. Eu oro, mas não o suficiente para a salvação dos perdidos. Paulo orou pela salvação dos perdidos. Romanos 10:1. Você tem orado? Eu estou só trazendo alertas. Por favor, entenda. Você tem orado por Israel? Você tem orado pela conversão do povo judeu? Você tem orado pela conversão do povo árabe? Pela conversão, por exemplo, dos palestinos? Você tem orado pela conversão daquele pessoal do Hamas, por exemplo? Paulo orou para que os irmãos ficassem no caminho certo e orou pela conversão. Pela conversão, Romanos 10:1, para que mantivessem o caminho certo, 2 Coríntios 13:7. Hoje a gente vê tantas aberrações, né? Mas muita aberração. Pai do céu, o que tem de aberração? Eu oro pouquíssimo, né? Pelo fortalecimento no espírito. Efésios capítulo 3, versículos 14 ao 19. São orações que eu creio que o Senhor está esperando de cada um de nós isso. Então, querido e amado irmão Sebastião, você sabe que eu não, se eu consigo ler, né, porque às vezes vem uma, já pula, né? Foi o povo que escolheu, Sebastião. Foi o povo que escolheu. O sujeito não está lá porque deu um golpe e assumiu. Não, ele está lá porque foi escolhido. Agora a gente quer que Deus mude. Escolha nossa. Não minha, mas nossa, povo. Entendeu? É assim. A gente o povo faz escolhas erradas. Nós fazemos escolhas erradas. O Sebastião escreveu, e eu concordo, Sebastião. Não estou discordando de você. Eu só estou dizendo que a gente faz escolha errada e depois quer que Deus acerte. Né? Então, nem sua nem minha, mas a maioria escolheu. É a mesma coisa quando a pessoa vai lá no banco, toma um empréstimo, depois não consegue pagar e quer que Deus pague para ela. Mentira, Deus não vai pagar. São coisas que a gente não ora. Não adianta a gente ter raiva, só raiva. Você está entendendo? Porque eu também não.
não creio que isso tudo que acontece aqui no país é correto. Não estou dizendo isso, né? Mas a Bíblia diz que, olha, nós temos que orar pelos nossos governantes. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Tem que orar. Para que Deus trabalhe naquela mente corroída, corrompida, né? É isso que Deus quer da gente. É isso que Deus quer. Ah, mas eu não vou orar para aquele sujeito. Não, é um problema de cada um, é. Você não quer orar, você não ora. Mas Deus manda a gente orar. Para que Deus tenha compaixão e misericórdia. Porque aqueles que têm... Né, está escrito na Bíblia, não sei aonde, a quem muito é dado, muito será exigido. Então quem tem o poder e não usa esse poder em benefício dos menos favorecidos, vai ser cobrado. Nós precisamos orar pelos incrédulos. Pessoa que não crê em nada, ou pessoa que crê num monte de coisa errada. Meu Deus, eu não sei se vocês acompanham isso. Viu? Não, Sebastião, eu não estou discordando de você, eu estou concordando, sabe? Só que eu estou trazendo uma linha bíblica, né? A linha de povo, assim, popular, tal, é a revolta, né? Eu também não concordo. Não concordo com esse negócio de, né? Olha, se tá caro, você não compra. Mas tá caro por quê? Entendeu? Eu também não concordo com isso. Mas a Bíblia diz que a gente deve orar por essas pessoas para que a cabeça delas seja transformada. Que aquele desejo seja revisto. Entende? É assim que a Bíblia pede. Que a gente deve orar pelos irmãos cristãos. Eu não sei, eu não faço tudo isso. Eu vou mentir para você, dizer para você, não, porque eu não faço. Eu não faço. Às vezes as minhas orações são muito mais preocupadas com os meus problemas, com a minha família, tem problemas também. Eu não vou mentir para você, não. A gente precisa orar para essas pessoas que, como eu, pregam o Evangelho. Quantas dessas pessoas usam o púlpito das denominações para fazer um montão de coisas e tão pouco pregar o Evangelho? Isso está na Bíblia também. Efésios capítulo 6, versículo 19 e 20. Como é que faz? Não adianta a gente bater no peito, né? Não, porque eu oro. A minha oração, olha, tá longe. A minha. Talvez a sua não esteja, mas a minha está longe do ideal. Está longe, a minha está longe. E quando a gente ora pelos outros, eu tenho uns costumes assim, eu não sei, acho que é porque eu estou velho também, né? A gente começa a ter costume. Eu tenho um costume assim, algumas pessoas falam para mim, nossa, eu fiquei com tanta dó daquela pessoa, mas que dó! Olha, eu vi aquilo, eu fiquei com dó. Eu não aguento isso. Tem coisas que eu não aguento. Eu já pergunto na hora, e mudou o quê
a situação daquela pessoa, o seu dó. Mudou o que o seu dó? Você foi lá socorrer a pessoa? Você ajudou a pessoa financeiramente? Você ajudou a pessoa emocionalmente? Você foi lá, fortaleceu a pessoa? Não. Então seu dó não serviu para nada. A dó, o dó, a pena, serviu para você. Isso é um ato egoísta. Você se sentiu bem, tanto é que você veio contar para mim que você sentiu dó, porque você achou que sentindo dó, a sua parte você fez. Nossa, eu vi aquela pessoa ser atropelada, que dó. E o que você fez? Você pelo menos ligou para o socorro lá? Não. Para que serviu esse dó? Tá vendo como a gente está longe? Nós estamos longe, irmãos. E quando a gente tira o foco da gente, quando a gente para um pouco de pedir pela gente e começa a pedir pelos outros, a gente começa a pensar nos outros um pouco. A gente não consegue ajudar todo mundo. Aliás, hoje, tanta gente que tem, né, Campinas, eu não sei as outras cidades, mas Campinas, se você for dar para todo mundo que pede, se você for dar no mínimo, né, porque você dá R$1 não ajuda a pessoa. Você tem que dar no mínimo do mínimo R$10 para a pessoa poder comer um lanche. Nem sei se come também com R$10. Mas se você for dar R$10 para todo mundo que pede, no final do dia, se você transita muito, você não vai ter dinheiro para na sua casa. Mas nós precisamos orar, nós precisamos fazer alguma coisa. Então dar os R$10 muitas vezes não é tão importante como a oração. É isso que eu estou tentando aqui dizer. Não adianta, onde aquela pessoa pediu, eu fiquei com que dó. Ah, para com isso. Você sentiu dó para você se sentir bem, porque você não fez nada. Então o dó resolveu tudo. Ai, que pena, coitadinha daquela. Resolveu tudo. Não fiz nada. E a Bíblia diz que nós temos que carregar as cargas uns dos outros, ou não diz? Diz ou não diz? Diz. E quando a gente ora, pelo menos ora, pelo menos no sentido que, nesse contexto que eu estou falando aqui, hein? Porque não adianta a pessoa estar com fome, você fala para ela, vem cá que eu vou orar por você. Ela quer comer. Tá vendo? Você está entendendo o contexto? Ela quer comer. Ela quer encher o pandu. Agora, eu não tenho dinheiro. Na maioria das vezes eu não tenho mesmo. Eu digo, eu não tenho agora, não tenho dinheiro. Mas nós temos que carregar a carga um dos outros. E tem esse detalhe, né? Tem gente que gasta 200, 300, 500, R$1.000 por mês com um pet, mas não dá R$10 para alguém comer. Também, né, Edgar? Tem esse detalhe aí que é muito importante da gente salientar. Então, Gálatas 6:2. A gente precisa, irmãos e irmãs, como cristãos, a gente precisa ser chacoalhado por Deus assim, né? Mais vezes, para a gente acordar para a realidade, para a gente começar a orar
pelos outros e ajudar a construir esse corpo de Cristo, porque Cristo está voltando. O que nós vamos alegar? O que nós vamos alegar na volta de Cristo? Nós vamos falar o quê? Não fui arrebatado porque Cristo me deixou aqui para cuidar de vocês. E vai ser esse papo, hein? Vai ser esse papo, pode escrever aí. Não, mas pastor, o senhor não foi, então. Ninguém vai falar, eu fui um pecador e Cristo não me levou. Vai falar, não, o Senhor me falou para ficar por aqui, eu estou me sacrificando por vocês. Vai ser assim. Oh Deus querido, Pai Todo-Poderoso, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente entende, a gente vê que nós estamos em completa desgraça, Senhor. Como nós mentimos para nós mesmos. Como nós nos enganamos. É claro, tem muita gente querendo enganar a gente aí. E a gente se preocupa com os outros que estão querendo nos enganar. Mas e a gente se enganando? A gente mentindo para a gente mesmo? Oh, meu Deus, tem compaixão. Ajuda-nos a termos as atitudes corretas, Senhor. Não só sentirmos dó, sabe? Não só olharmos para o nosso próprio umbigo todos os dias. Não só ficarmos apontando o dedo para os outros, mas que este dedo esteja primeiro sendo apontado para cada um de nós. Continua, Senhor, falando conosco sobre este assunto, orar pelos outros, oração para outras pessoas. E o primeiro que eu coloco nessa lista sou eu, Senhor. Compaixão e misericórdia de mim e de nós, no nome do Cristo Jesus. Amém.